Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Professor Jefferson Responde aqui no nosso Instagram, onde o objetivo, você já sabe, é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário. Eu fiz a abertura da caixinha de perguntas ontem, recebi aqui algumas perguntas bastante interessantes que eu quero compartilhar a resposta com vocês. Portanto, o pessoal está chegando, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas aqui ao nosso PJR. 5 perguntas selecionadas. O que excede a 5, normalmente eu respondo direto para a pessoa. Senão fica muito longo aqui nosso PJR. O objetivo é responder aqui as que eu entendo mais pertinentes. As demais eu respondo diretamente lá no direct da pessoa que encaminhou. Mas eu selecionei 5 aqui. 5 perguntas bem interessante para vocês. Vamos lá. Para aquisição de imóveis, olha essa que interessante. Essa é uma pergunta até bem recorrente, tá? Para aquisição de imóveis, preciso de escritura pública? Via de regra, sim. A regra do artigo 108 do Código Civil é que os negócios imobiliários, direitos reais imobiliários, dentre eles a compra e venda da propriedade acima de 30 vezes o salário mínimo, ele precisa ser formalizado por escritura pública. Essa é a regra, salvo disposição em outra legislação, às vezes até no próprio Código Civil. Então a regra, sim, a regra é que eu preciso de escritura pública. No entanto, olá Bruna, seja bem-vinda. É quase uma prova. Então, assim, a regra é que precisa de escritura pública. No entanto, se for abaixo de 30 vezes o salário, não precisa. Se for um terreno em loteamento, lá da lei 6766 de 79, nós temos lá um artigo 32 que prevê a possibilidade da promessa de compra e venda quitada servir como título aquisitivo. E além disso, nós temos outros casos em que a escritura pública ela é substituída. Vou citar alguns aqui para vocês. Por exemplo, digamos que eu tenho um imóvel e eu resolvo integralizar esse imóvel dentro de uma pessoa jurídica. Eu posso integralizar através de uma alteração contratual ou na formação da empresa, no contrato social. Então eu integralizo, eu coloco aquele imóvel, digo, olha, eu estou entrando aqui com X cotas sociais e eu vou integralizar o valor dessas cotas através do imóvel X. Esse imóvel, claro, tem que estar completamente descrito. Uma vez que esse contrato social ou essa alteração contratual seja levada à junta comercial, se for uma empresa mercantil, depois de registrada essa alteração contratual na junta comercial, eu levo esse instrumento lá para o registro de imóveis e aí sim eu faço o registro sem a necessidade de escritura pública. Então vejam, a regra é a escritura pública, mas aqui já temos uma exceção. Digamos também, um outro exemplo, que o imóvel tenha sido adquirido, digamos que era um imóvel de posse, e ele foi adquirido através de uma usucapião judicial. A sentença declaratória da usucapião ela vai servir como título aquisitivo, então, para o registro lá no registro de imóveis. Isso, integralização de capital, isso mesmo. Agora, na desintegralização não pode. Se eu for desintegralizar, se um dos sócios for retirar aquele bem da sociedade, aí eu não posso me utilizar daquela alteração contratual, nem mesmo se for um distrato contratual. Aí eu preciso de uma escritura pública. Então eu só posso usar desse benefício se for na integralização ou formação de capital inicial da empresa. Na desintegralização eu não posso, tá? Aí tem que ser escritura pública. Um outro exemplo também seria uma alienação fiduciária. A alienação fiduciária aqui em Santa Catarina, né, aí depende do estado. O STJ falou que vai depender do estado. Se for uma alienação fiduciária feita por instituição financeira, ok, instrumento particular.
Sempre instrumento particular, não precisa da escritura. Agora, se ela for uma alienação fiduciária feita por particular, aí depende do estado. Aqui em Santa Catarina, eu não preciso de escritura pública para alienação fiduciária. Tem estados que exigem escritura pública. Minas Gerais, por exemplo, precisa de escritura pública. Aliás, foi um recurso repetitivo lá de Minas Gerais que serviu como base para o STJ decidir dessa maneira, dizendo, olha, o estado é que vai, cada estado, através da sua corregedoria, que vai poder exigir escritura pública ou não. Agora, naquelas alienações fiduciárias feitas por instituições financeiras, aí vale o que está na Lei 9.514, ou seja, por instrumento particular. Por exemplo, outro documento, um formal de partilha de um inventário, uma carta de sentença, de um divórcio também vão substituir a escritura pública. Uma carta de arrematação do imóvel arrematado judicialmente também vai substituir a escritura pública. Então vejam, a regra é que eu preciso de escritura pública para aquisição, como título aquisitivo. No entanto, às vezes essa escritura pública ela pode ser substituída por outro instrumento. Ou então, se for um bem abaixo de 30 vezes o salário mínimo, pode ser por instrumento particular. Tá? Segunda questão. Imóvel de terceiro pode ser ofertado como garantia locatícia? Sim, aqui estamos. Quando eu falo em ofertar um imóvel como garantia locatícia, eu estou falando em caução. Lá no artigo 37 da Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, nós temos algumas formas de garantia. Fiança, seguro-fiança, caução, título de capitalização. Então, a caução, ela pode ser dada em dinheiro, se ela for em dinheiro é até 3 vezes o valor do aluguel, ou em bens, tanto móveis quanto imóveis. Então, digamos que eu faça uma locação e ofereço um bem imóvel como garantia. Vai ser feito lá uma caução hipotecária e aí vai ser registrada lá na matrícula desse imóvel, tá? Para ficar como garantia daquela locação. Tá? Agora, vejam, se eu resolver, eu quero fazer uma locação aqui, mas eu não tenho imóvel meu para dar em garantia, mas eu tenho aqui um colega, um parente, um amigo que tem um imóvel para ofertar como garantia. Então eu posso sim fazer uma caução ofertando esse imóvel de terceiro como garantia, não há problema nenhum. Então existe sim essa possibilidade, tá? Terceira questão, o patrimônio de afetação é obrigatório ou facultativo nas incorporações imobiliárias? Veja, o patrimônio de afetação, primeiro, o que é? Para quem não sabe, é quando eu separo o patrimônio daquele determinado empreendimento do restante do patrimônio da empresa. Para que isso aconteça, esse patrimônio de afetação ele foi criado lá em 2004 pela Lei 10.931 de 2004. Para que isso aconteça, então, depois de registrada a incorporação na matrícula mãe do imóvel, eu tenho que averbar através de um requerimento feito pelo incorporador, dizendo que eu estou submetendo aquela incorporação ao regime do patrimônio de afetação. E aí vai ficar averbado na matrícula. Com essa matrícula averbada, o incorporador então consegue se beneficiar do regime especial tributário, chamado de RET, Regime Especial Tributário. Então, ela é facultativa, respondendo aqui a pergunta, ela é facultativa, não é obrigatória. Tá? A própria lei que a criou e a inseriu lá dentro da Lei 4.591 de 64, que é a lei das incorporações, ela fala que é facultativa, então a opção pela submissão daquela incorporação ao patrimônio de afetação. A pergunta é essa, se ela é obrigatória ou facultativa, ela é facultativa. Mas claro, a empresa daí não vai, se ela não quiser submeter ao patrimônio de afetação, ela não vai ter o benefício do regime especial tributário, por isso que é interessante para as incorporadoras fazerem essa opção. Tá?
inclusive incorporação de casas isoladas, que agora é possível também, a partir das alterações da 14.382 de 2022, também eu posso fazer casa isolada pelo regime de incorporação, e aí também posso me beneficiar do RET, desde que eu submeta ao patrimônio de afetação. Quarta questão aqui, é possível compra e venda entre pai e filho? Sim, perfeitamente possível. Cuidado, desde que não seja um negócio simulado, obviamente, né? Estamos falando de um negócio verdadeiro, é possível. No entanto, tem que ter um cuidado aqui. Para evitar uma futura nulidade, alguém pedindo uma anulação desse negócio ilítico, outro filho no caso, é importante que eu tenha a anuência dos demais filhos. Vejam o que diz aqui o artigo 496 do Código Civil. É anulável a venda de ascendente para descendente. E aí encaixa bem na questão que foi encaminhada pelo nosso seguidor aqui. É anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Então, é possível, sim, venda de pai para filho, com a anuência dos demais herdeiros aqui, do seu cônjuge também, tá? Claro, desde que não seja um negócio simulado, né? Não pode ser um negócio simulado, tem que ser uma compra e venda de verdade, tá? A última questão aqui que eu havia separado para vocês, como eu faço para legalizar imóvel de posse? Essa é uma questão bem aberta, né? Como eu faço para legalizar imóvel de posse? Aqui tem diversas maneiras, né? Uma delas, digamos que o imóvel não tenha matrícula e eu quero passar a ter matrícula. Vamos partir do pressuposto que é isso que a pessoa quer saber aqui quando ela enviou essa pergunta. Via de regra, eu posso fazer uma uso capião. Claro, existem outros programas, por exemplo, tem a REURB, que da lei 13.465 de 2017, e aí tem as REURBs municipais, as leis municipais que tratam os programas municipais. Existe município que tem o lar legal também, então o lar legal é uma alternativa. Então você tem que procurar no seu município, ver se tem algum programa que englobe regularização de imóveis sem registro, de imóveis de posse. Caso não tenha nenhum programa, caso não se enquadre na REURB, aí a alternativa seria uma ação de uso capião. E aí o uso capião existem várias modalidades. Eu tenho a uso capião extraordinária, eu tenho ordinária, eu tenho as especiais, tanto urbana quanto rural. Então tem várias modalidades aí de uso capião, tá? Esse é o meio mais comum. Agora, claro, às vezes o imóvel está inserido numa região enquadrada na REURB, o município faz a REURB daquela área já consolidada, aí você também tem a alternativa de regularizar esse imóvel através dessa modalidade, certo? Então, essas eram as 5 questões que eu havia separado para falar aqui para vocês, para responder para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode encaminhar por aqui, já dando um ótimo dia aí para todo mundo que entrou. Tendo alguma questão, pode encaminhar aqui. Caso contrário, eu vou desejar a vocês um excelente final de semana. O final de semana está chegando. Hoje é quinta, então um ótimo final de semana a todo mundo. E semana que vem estaremos aqui novamente com o PJR, Professor Jefferson Responde, e também com a nossa live semanal. Eu e a doutora Leilane faremos uma live na semana que vem. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.